Em meus sonhos inquietos, eu vejo essa cidade, Silent Hill. Você prometeu que me levaria pra lá de novo algum dia, mas você nunca levou. Bem, eu estou sozinha lá agora, em nosso lugar especial, esperando por você. Silent Hill 2 é um game de survival horror que mudou para sempre o gênero de terror psicológico no mundo dos games. Em tempos em que o terror se apresentava em jogos que se resumiam a entrar em uma mansão cheia de zumbis e enfrentar terrores sobrenaturais, como é o caso de Alone in the Dark ou o Resident Evil. Silent Hill 2 apresentou algo inédito: os horrores da psique humana. Claro, o título ainda possui criaturas para enfrentarmos, mas o que torna esse jogo tão único e interessante é a maneira com que ele trata a narrativa e subverte as expectativas que a gente tem sobre o jogador e sobre qual é o verdadeiro sentido do jogo. Portanto, antes de adentrarmos no que torna o jogo tão interessante, é preciso entender um pouco sobre algumas obras que inspiraram o Silent Hill. E pois grande parte do que torna a história apresentada lá acontece justamente pelos idealizadores do jogo terem encontrado uma forma de se expressar com maestria o horror psicológico da mente humana. O primeiro filme que meio que inspira e traz essa aura meio Silent Hill é Jacob's Ladder, que embora o Silent Hill 2 tenha sido marcado como uma grande experiência psicológica nos jogos, não é a primeira vez que esse tema é explorado. Uma grande inspiração para o game é o filme Jacob's Ladder, que conta a história de Jacob Singer, que é interpretado por Tim Robbins, um veterano de guerra do Vietnã, que agora trabalha em Nova York como carteiro e vive com sua namorada Jessie. Jacob começa a ter flashbacks aterrorizantes de seus dias na guerra e de eventos misteriosos que ocorreram durante esse período. Basicamente, o Jacob's Ladder ele trata sobre o estresse pós-traumático que foi causado devido ao uso de drogas pelo exército americano, que, para quem não sabe, o exército americano drogava alguns soldados para que eles não sentissem tanta pressão da guerra, no caso da guerra do Vietnã. O próximo é Twin Peaks. Outra grande inspiração de Silent Hill foi Twin Peaks, que é uma série que começa com o assassinato de uma estudante do ensino médio, que é Laura Palmer, na pequena cidade de Twin Peaks, no estado de Washington. Um agente especial da FBI, Dale Cooper, é chamado para investigar o caso e rapidamente descobre que a pacata cidade esconde segredos sombrios. E cidade e segredos sombrios meio que nos dá uma pista, né, do que o jogo quer explorar. Em ambas as obras temos uma narrativa que é apresentada pelos personagens secundários, que em primeiro momento aparentam ser meros coadjuvantes. No entanto, ambas as narrativas surpreendem ao se aprofundar no background desses personagens, sendo possível até mesmo traçarmos um paralelo com a jornada que ambos os protagonistas enfrentam. Embora não pareça, Silent Hill 2 foi lançado originalmente em 2001 para o PlayStation 2. Nessa época estávamos bem longe de termos os avanços tecnológicos atuais. Logo, o game foi um desafio para a desenvolvedora, e isso de certa forma acabou sendo algo positivo para a construção geral do título, pois eles tiveram que usar da sua criatividade para introduzir mecânicas no jogo. Um dos destaques é como a névoa funciona, pois, como a gente sabe, o hardware do PS2 tinha muitas limitações, ele não conseguia renderizar muito longe. Um próprio exemplo disso é o GTA San Andreas, que tem
que tem algumas estações de clima que reduzem bastante a vista, né? Eles exageram um pouco na névoa, tudo para suprir as limitações do console, né? Pois de outra forma poderia comprometer o desempenho do jogo. Então os desenvolvedores do Silent Hill 2 tiveram a ideia de usar a névoa como um fator mistério do jogo. Ele tem toda essa áurea misteriosa, toda uma estética produzida que gira em torno dessa névoa. Você tá perdido numa cidade onde está completamente vazia. O seu protagonista é um sujeito que tem muitos problemas psicológicos e basicamente tu não entende nada do que tá acontecendo. Tu vê algumas pessoas espalhadas, alguns monstros, mas tudo parece vazio e não ter significado, até que tu vai jogando e meio que vai percebendo toda a estética que o jogo quer passar, né? E existem formas de explorar a cidade, ele tem um monte de missões e algumas cenas de combate. Mas o jogo em si ele é mais puxado para uma pegada reflexiva, que cabe mais destaque, né, na parte da trilha sonora. O design de som de Silent Hill 2 se destaca por transmitir uma atmosfera sombria de tensão. A trilha sonora do jogo foi composta por Akira Yamaoka, sendo que a maioria das trilhas são compostas de música ambiental, incluindo sons de instrumentos como guitarra, piano e sintetizadores. A maioria das músicas tem melodias simples e repetitivas, com o objetivo de criar uma sensação de tensão e desconforto no jogador, proporcionando uma experiência marcante. Bem, isso é a intenção, né? Porque na realidade o jogo, apesar de ser de terror, ele tem toda essa atmosfera que eu considero, pelo menos, relaxante. A primeira parte do jogo, por exemplo, a gente fica meio que próximo ao rio e a gente consegue ouvir o som do rio, o som das águas batendo, e somado a trilha de fundo e aos sons da floresta, né, causa um sentimento estranho de calma e tranquilidade, apesar de ser um jogo de terror. O design visual de Silent Hill 2 é um aspecto que impressiona até os dias de hoje. Os desenvolvedores criaram uma cidade sinistra e escura, constantemente coberta por uma densa névoa que apresenta mistura de locais familiares com um hospital e um parque de diversões abandonado, com áreas estranhas e surreais, como uma prisão subaquática. O design dos personagens também impressiona. Cada personagem tem um design realista e detalhado, apresentando características faciais expressivas. Em resumo, Silent Hill 2 é uma obra-prima. O jogo apresenta uma das melhores histórias de terror do mundo dos jogos. Ele não se resume a apenas ficar por aí atirando em zumbi, que nem no Resident Evil. Ele vai bem além e nos conta uma história de descensão sobre um sujeito que cometeu algum crime horrível e precisa lidar com os demônios do passado, passando por uma espécie de caminhada espiritual e reflexiva. Outra coisa que eu percebi enquanto eu jogava Silent Hill é sobre o quão liminal ele é. Para quem não conhece, os espaços liminares são meio que espaços de transição. São espaços em que coisas grandes ocorreram, como por exemplo, são lugares, por exemplo, que tem muitas movimentações. Exemplo, escolas, shoppings, parques e etc. Você imagina, por exemplo, uma escola repleta de alunos, de estudantes, mas como você veria a escola se tu encontrasse
ela vazia à noite, sem ninguém. Seria um sentimento bem perturbador, né? E é exatamente esse o conceito dos espaços liminares. E também envolve toda uma questão espiritual, né? De passagem, de rito e essas coisas. Mas eu não me aprofundei tanto. E o Silent Hill, ele vai profundo, né? Nessas questões, né? Nessas questões da mente humana, da psique e etc. Que o que torna ele... é o que dá o diferencial dele pra, por exemplo, Resident Evil. No Resident Evil tu só tem a missão de matar o zumbi e fechar o jogo. No Silent Hill tu tem toda uma crise existencial. Tu começa a duvidar da vida. É um jogo bem profundo.